Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. 7 ameaças contra os escribas e os fariseus. Jesus continuou falando às multidões e aos seus discípulos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós mesmos não entrais e nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Comentários dos Pais da Igreja. Orígenes. Cristo, como Filho verdadeiro daquele que deu a lei, explicou as felicidades dos que se salvam segundo a semelhança das bênçãos que se concedem pela lei, e, segundo a semelhança das maldições expostas na lei, diz: ai contra os pecadores, quando acrescenta: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os que creem que é bom dizer isto contra os pecadores, compreendam que o propósito de Deus é semelhante quando maldiz por meio de sua lei. Tanto aquela maldição na lei como o ai do Senhor recaem sobre o pecador, não por causa daquele que os pronuncia, mas por conta dos seus pecados, pelos quais se torna digno de escutar estas coisas que Deus pronunciou para corrigir, a fim de que os homens se convertam ao bem. Assim como o pai, quando repreende o filho, pronuncia algumas vezes palavras de maldição, mesmo não desejando que seu filho seja digno delas, mas para que melhor sirva para separá-lo do mal, também o Senhor explica a causa desta ameaça quando disse: porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais e nem deixais entrar os que o querem. Estes 2 preceitos são naturalmente inseparáveis, porque o fato de que alguém não permita que os demais entrem é motivo suficiente para que fique excluído. Pseudo Crisóstomo. O reino dos céus designa-se as Escrituras, porque nelas está colocado o reino dos céus. O entendimento delas é a porta deste reino. Ou o reino dos céus é a felicidade celeste, e a porta pela qual se entra é Cristo. Os guardiões das chaves são os sacerdotes, aos quais se tem confiado o dever de ensinar e interpretar as Escrituras. A chave é a palavra do conhecimento das Escrituras, pela qual é aberta aos homens a porta da verdade. Sua abertura é a interpretação verdadeira.
Observe-se que não disse: ai de vós que não abris, mas que fechais. Logo, as Escrituras não estão fechadas, ainda que sejam obscuras. Orígenes. Portanto, os fariseus e os escribas não entravam nem queriam ouvir aquele que disse: se alguém entrar por mim, será salvo. E não deixavam entrar aqueles que poderiam crer por meio das Escrituras, que já tinham sido explicadas pela lei e pelos profetas, referindo-se a Cristo, fechando a porta com todo o terror. Estes cortavam sua doutrina, derrubavam toda a escritura profética sobre ele e blasfemavam contra toda a obra sua como se fosse falsa e realizada pelo diabo. Mas também todos os que, pelo seu mau modo de vida, dão ao povo o exemplo do pecado, também os que praticam injustiças, escandalizando os pequenos, parecem fechar o reino dos céus diante dos homens. Este pecado encontra-se certamente entre os homens do povo, mas, sobretudo, entre os doutores, que ensinam aos homens o que é conveniente de acordo com a justiça do Evangelho, mas não fazem o que ensinam. Mas, vivendo e ensinando bem, abrem aos homens o reino dos céus, e, enquanto eles entram, animam outros a entrar. Muitos, porém, não permitem aos que desejam entrar no reino dos céus. Quantos comungam, sem razão alguma, unicamente por alguma inveja, os que são melhores que eles, e eles mesmos não lhes permitem entrar. Os de alma sóbria, vencendo a tirania destes com a paciência, ainda quando são vetados, entram e herdam o reino. Mas os que com muita temeridade se ofereceram a ensinar antes de aprender, e imitando as fábulas judaicas, dizem mal daqueles que buscam nas Sagradas Escrituras as coisas do céu, fecham o quanto podem o reino dos céus aos homens. São João Crisóstomo. Depois do que se disse, outra vez o Senhor volta a repreender os fariseus de outro modo, já que, sendo ineficazes para salvar muitos e necessitando de muito trabalho para converter um só à salvação, não somente são negligentes a respeito dos que convertem, mas também são seus destruidores, porque os corrompem com os exemplos de sua vida depravada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Santo Hilário de Poitiers. Por rodear o mar e a terra quer dizer que difamariam o Evangelho de Cristo em todos os extremos do orbe e que, contra a justificação da fé, submeteriam alguns ao jugo da lei. São prosélitos aqueles gentios que foram recebidos na sinagoga, cujo pequeno número futuro é indicado aqui por um único. E depois da pregação de Cristo, não restou à fé deles nenhuma confiabilidade. Mas quem quer que tenha sido adquirido para a fé dos judeus, far-se-á um filho da geena. Orígenes. Porque todos os que judaizam depois do Salvador, nisto dão a entender que imitam o sentimento daqueles que exclamaram naquele tempo: crucifica-o! Por isso segue-se. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Santo Hilário de Poitiers. Por isso será filho de uma dupla pena, porque não terá alcançado a remissão dos pecados cometidos quando era gentio e, ademais, terá adotado a afinidade daqueles que perseguiram Cristo. São Jerônimo. Ou de outro modo, os escribas e os fariseus, percorrendo todo o orbe, faziam esforços para conseguir um prosélito entre os gentios, isto é, mesclar com o povo de Deus um forasteiro não circuncidado. Pseudo Crisóstomo. Não queriam salvar por misericórdia aqueles que ensinavam, mas, ou por avareza, para que, aumentando o número dos judeus pertencentes à sinagoga, aumentasse também o oferecimento dos sacrifícios, ou por vanglória. Como aquele que mergulha a si mesmo no sorvedouro dos pecados pode querer arrancar dos pecados os demais?
Acaso poderia ser mais misericordioso com o outro do que consigo mesmo? Demonstra-se pelas mesmas ações quem deseja converter o outro por Deus ou por vaidade. São Gregório Magno. Porque os hipócritas, mesmo que sempre pratiquem ações más, não deixam de falar coisas corretas, e falando bem, produzem filhos na fé por meio do trato frequente, mas não podem alimentá-los para que vivam bem. Quanto mais se mesclam nas coisas do mundo, com maior negligência permitem que aqueles que engendraram façam coisas terrenas. E porque vivem com os seus corações endurecidos, não reconhecem com nenhuma piedade do amor devido os mesmos filhos que geraram. Portanto, também aqui se diz aos hipócritas: mas, quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Santo Agostinho. Disse isso não porque eram circuncidados, mas porque imitavam seus costumes, coisa que proibia aos seus, dizendo, sobre a cadeira de Moisés. Nestas palavras devem ressaltar-se 2 coisas: tanto a grande deferência que devia conceder-se à doutrina de Moisés, em cuja cátedra, mesmo que se sentassem homens maus, eram forçados a ensinar coisas boas, quanto daí o prosélito ser feito filho da geena, não por ouvir as palavras da lei, mas por seguir o que aqueles faziam. Por consequência, fazia-se este 2 vezes pior que aqueles, porque fazia pouco caso de cumprir aquilo que tinha assumido por vontade própria, uma vez que, não tendo nascido judeu, fez-se judeu por vontade própria. São Jerônimo. Ou porque antes, quando era gentio, errava por ingenuidade, e era só uma vez filho da geena, vendo de outra parte os defeitos de seus mestres, e compreendendo que destruíam com suas obras o que ensinavam com suas palavras, é lançado de volta ao seu vômito. E agora, feito gentio novamente, é digno de maior castigo, como desobediente. Pseudo Crisóstomo. Ou talvez porque, quando estava estabelecido sob o culto dos ídolos, por causa dos homens, ele observava a justiça. Uma vez feito judeu, no entanto, provocado pelo mau exemplo dos mestres, fazia-se pior que estes. São João Crisóstomo. Quando o mestre é virtuoso, o discípulo o imita, mas quando é mau, o discípulo o ultrapassa. São Jerônimo. Chama-se filho da geena como se chama filho da perdição, e filho deste século, porque cada um é chamado de filho das obras que pratica. Orígenes. Nisto podemos compreender que, mesmo entre os que estarão na geena, haverá diferenças de tormentos. Enquanto um será simplesmente filho da geena, outro sê-lo-á 2 vezes. Mas aqui também é oportuno ver se fala em tornar-se alguém filho da geena em sentido geral, como judeu ou gentio, ou também em sentido especial, de modo que, por cada espécie de pecado, faz-se alguém filho da geena. Assim como o justo será elevado em honra na glória de acordo com o número de seus atos de justiça, o pecador, de acordo com o número de seus pecados, terá seu castigo multiplicado. São Jerônimo. Assim como nas filactérias e nas grandes franjas dos vestidos a reputação de santidade granjeava a glória e por ocasião da glória buscavam lucros, também, descoberta uma fraude da tradição, acusa os transgressores de impiedade. Se alguém, pois, em uma discussão ou contenda, ou na incerteza de uma causa, jurasse pelo templo e, depois, fosse provado que mentiu, não seria considerado culpado de crime. Por isso é dito: ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga. Como se dissesse, nada deve. Mas, se jura sobre o ouro e o dinheiro que ofereciam aos sacerdotes no templo, vê-se obrigado imediatamente a pagar. Por isso segue-se. Mas, se jurar pelo ouro do santuário,
seu juramento o obriga. Pseudo Crisóstomo. O templo certamente pertence à glória de Deus e à salvação espiritual dos homens, mas o ouro do templo, mesmo quando pertence à glória de Deus, porém é oferecido mais à satisfação dos homens e à utilidade dos sacerdotes. Os judeus diziam, pois, que o ouro com que se compraziam e as ofertas com que se alimentavam eram mais santas que o próprio templo. Isto para fazerem os homens mais dispostos a oferecerem presentes que a derramarem preces no templo. Por isso o Senhor repreende-os convenientemente, insensatos e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Muitos cristãos compreendem as coisas de maneira assim insensata. Eis, pois, que, se ocorrer uma causa judicial, parece fazer coisa de pouca importância aquele que jura por Deus, mas quem jura pelo Evangelho parece estar fazendo algo mais grave. A estes se deve dizer semelhantemente, insensatos e cegos, pois as Escrituras foram escritas por causa de Deus, e este não existe por causa das Escrituras. Maior é, pois, o Deus que santifica o Evangelho que o Evangelho santificado por ele. São Jerônimo. Ademais, se alguém jurasse pelo altar, ninguém o teria como réu de perjúrio. Mas, se jurasse sobre algum dom, ou sobre as oferendas, isto é, sobre a hóstia, sobre as vítimas, ou sobre outras coisas semelhantes que se oferecem a Deus sobre o altar, se lhe exigiria rigorosa satisfação. E faziam tudo isso não por temor a Deus, mas por desejo de riquezas. Por isso segue-se. Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. O Senhor os acusa de insensatez e de astúcia, porque vale muito mais o altar do que as vítimas santificadas pelo altar. Daí porque diz, cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Glosa de São Tomás de Aquino. E para que não se precipitassem em tão grande loucura a ponto de dizer que o ouro era mais santo que o templo e a oferenda que o altar, refuta-os com outra razão, porque, evidentemente, no juramento que se faz pelo templo e pelo altar, está contido o juramento que se faz pelo ouro ou pela oferenda. E isto é o que acrescenta, pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Orígenes. Semelhantemente, como também os judeus tinham o costume de jurar pelo céu, para repreendê-los, acrescenta, e aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Assim, não evitam o perigo, como acreditavam, por não terem jurado por Deus, mas pelo trono de Deus, isto é, pelo céu. Glosa de São Tomás de Aquino. Aquele que jura pela criatura que lhe está submetida, jura também pela divindade que rege a criatura. Orígenes. O juramento é a confirmação da palavra daquilo que se jura. Deve-se entender o juramento como testemunho das Escrituras, que é proferido para confirmar a palavra que dizemos, de maneira que seja o templo de Deus a Sagrada Escritura, e o ouro o sentido que nela se encerra. Assim como o ouro que está fora do templo não está santificado, também todo sentido que está fora da Sagrada Escritura, mesmo que pareça admirável, não é santo. Portanto, não devemos usar nossas inteligências para confirmar a doutrina, a não ser que demonstremos que é santa, porque está contida nas Escrituras Sagradas. O altar é o coração do homem, considerado o que este tem de mais importante. Os votos e as oferendas que se põem sobre o altar são tudo o que é posto sobre o coração, como orar, salmodiar, dar esmolas e jejuar.
O coração do homem santifica toda oferenda, pois esta é oferecida a partir dele. Portanto, não pode haver outra oferenda melhor que o coração do homem, a partir do qual o voto é transmitido. Se, pois, a consciência do homem não o atormenta, tem ele confiança em Deus, não por causa das oferendas, mas porque, por assim dizer, construiu bem o altar de seu coração. Em terceiro lugar, podemos dizer que sobre o templo, isto é, sobre toda a Escritura, e sobre o altar, isto é, sobre todo o coração, há um certo intelecto, que é chamado de céu e de trono do próprio Deus, no qual veremos a face revelada quando chegar o que é perfeito, a face da verdade. Santo Hilário de Poitiers. Tendo vindo Cristo, ensina que é inútil a confiança da lei, porque Cristo não é santificado pela lei, mas a lei é santificada em Cristo, na qual está sentado como num trono. Por isso que são estultos e cegos os que, fazendo pouco caso do que santifica, veneram o que foi santificado. Santo Agostinho. Também entendemos por templo e por altar o mesmo Cristo, por ouro e oferenda os louvores e sacrifícios das preces, que nele e por meio dele oferecemos, e não é, portanto, ele quem se santifica por meio destas coisas, mas elas é que são santificadas por ele. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.